Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos gravar mais algumas resoluções de problemas da página 56, exercício 6. Usando o teorema de Pitágoras, como podemos determinar a expressão que representa a medida da diagonal do quadrado ABCD de lado L? Bom, ele pede para determinar a expressão que representa a medida da diagonal. Então, vocês podem perceber aí que nós temos um quadrado ABCD de vértices ABCD, e ele quer determinar a diagonal. Então, essa diagonal está representada pela letra D. Também, nós temos os lados representados pela letra L. Mas, professor, como que eu vou calcular se eu não tenho valores, eu só tenho letras? Isso mesmo que o exercício está pedindo. Ele está pedindo para a gente determinar uma expressão que representa a medida da diagonal, ou seja, ele não quer valor. Então, para isso, nós precisamos aplicar Pitágoras, sabendo que, traçando a diagonal deste polígono, nós criamos um triângulo retângulo. Então, quer dizer que eu posso aplicar Pitágoras por trabalhar com medidas externas. Nesse caso, eu tenho que saber que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui o D está representando para mim a hipotenusa. E eu vou substituir o A pelo D. Então, fica diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, que é representado pela letra L. Nesse caso, nós temos uma adição de termos semelhantes. Por quê? Porque as duas letras que representam são L, então quer dizer que esses valores têm que ser iguais, e os expoentes são iguais também. Então, aqui fica escondido, como eu costumo falar para vocês, o nosso amigo fantasminha, o número 1, que ele não aparece. Então, quer dizer que eu tenho 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado. Juntando os dois através da adição, fica 2L ao quadrado. Bom, nesse caso, agora, trabalhando com esse expoente 2, que é o que eu tenho que fazer o próximo passo, eu tenho que passar ele para o outro lado na forma de raiz. Então, fica diagonal é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Olha só, o expoente ele pertence ao L e não ao 2. Tá? Então, isso aqui eu poderia escrever de forma simplificada, retirando, ou seja, separando o número da letra, ficando 2, raiz quadrada de 2, vezes L, raiz quadrada de 2, porque entre o 2 e o L tem a multiplicação, então eu posso separar, como nós estudamos nas propriedades dos radicais. Bom, nesse caso, o índice ele pode ser simplificado com o expoente. Então, eu simplifico o expoente com o índice, que são iguais. Então, fica diagonal é igual a L, que sai fora da raiz, como eu costumo dizer para vocês, ele sai fora da casinha. Ele brigou e ele foi expulso da casinha. Então, o L saiu fora. Aí ficou somente a raiz de 2. Então, aqui nós determinamos a expressão que trabalha a diagonal de um quadrilátero, ou seja, de um quadrado. No exercício 7, ele pede para que a gente, da página 56 ainda, ele pede para calcular a diagonal do quadrado ABCD, sabendo que o lado desse quadrado mede 8 centímetros. Então, agora, ele determinou a medida do lado. Eu posso muito bem aplicar Pitágoras direto ou usar a fórmula da diagonal. Se eu aplico Pitágoras direto, ele está determinando para mim que os lados agora desse mesmo quadrado valem 8 centímetros. Então, eu tenho 8 aqui e tenho 8 aqui. Se eu aplico Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, nós vamos ter
que D, a diagonal ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, fica diagonal ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 64. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 128. Aí, o 2 que está na forma de expoente vai passar na forma de raiz. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de 128. Nesse caso, significa que eu não tenho a raiz exata de 128. Então, eu preciso fatorar, trabalhar com a decomposição por fatores primos. Então, nós fazemos a decomposição do 128. 128 é um número par, então ele dá para dividir por 2, que é o único primo par que nós temos. 128 por 2 vai dar 64. 64 ainda é par, dividido por 2 dá 32. Ainda é par, dividido por 32 por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Chegamos ao resultado 1. Como o meu índice é 2, eu devo agrupar a minha fatoração de 2 em 2. Portanto, isso aqui ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Lembrando que tudo isso aqui está dentro de uma raiz, que é a raiz quadrada de 128, nós podemos simplificar este índice com todos os expoentes. Então, agora fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2, porque esse último 2 aqui ele não tinha expoente, então ele permanece dentro da raiz. Então, multiplicando isso aqui, nós temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, raiz de 2. Então, significa que a diagonal, né, é trabalhada como 8 raiz de 2 centímetros. Então, nesse caso, nós determinamos a diagonal através de Pitágoras. Porém, nós determinamos antes uma fórmula, a diagonal, que é igual a lado vezes a raiz quadrada de 2. Nós podíamos usar muito bem esta fórmula simplesmente, tá? Para encontrar a diagonal. Se eu sabia, se o exercício me deu o lado do quadrado, que era de 8 centímetros, então é só substituir aqui, ó. Diagonal é igual a lado raiz quadrada de 2. Então, a diagonal é igual a, o lado é 8, raiz quadrada de 2 centímetros. Certo? Então, nesse caso, usando a fórmula que nós encontramos para a diagonal do quadrado, nós chegamos a um resultado mais rápido do que fazer desse processo que nós fizemos pela decomposição. Mas o resultado é o mesmo. Tá?